quase perdemos o telhado da casa, né? Então o quebra-vento é fundamental, leva a umidade, né, toda embora, quebra as plantas, né? Eu já perdi muita planta no início por quebrar com o vento, então o quebra-vento é fundamental. E aí aproveitar o quebra-vento que tu tem que fazer e tentar fazer um quebra-vento agroflorestal, né? Então tu vai fazer um plantio de acácia, tenta botar alguma coisa ali, vai botar um capim-elefante na implantação, bota uma rúcula ali, né? Tenta consorciar, fazer do teu quebra-vento também. Cortinas agroflorestais. Cortinas agroflorestais. Eles usam muito, eu vi em alguns lugares de banana como quebra-vento, não para produzir, ela até produz, né? Mas os caras usam para dar aquele monte de biomassa e protege do vento. Onde ela vai mais rápido. Daria para botar na borda de um sistema no chuí. O margaridão também. O margaridão, capim-elefante, a acácia lá que tem dentro. Então vamos ver aqui a nossa área então, pessoal. Então o que a gente combinou já com o Celso, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai trabalhar nessa área aqui. Ela tem 10 por 30, tá? Então nós vamos fazer um sistema onde nós vamos focar, né, em 5 canteiros, tá? Nas pontas, um em cada ponta, né? Eu procurei o desenho, vai ser como se eu fosse colocar ele assim, né? Então a área tem 30 por 10. Uma das coisas que fez, o Celso me disse, as linhas eram feitas nesse sentido aqui, né? Então a gente vai inverter a linha do canteiro. Por quê? Porque é o seguinte, a questão da insolação, né? Então o que eu percebi lá no Chuí? A gente está numa latitude alta, né? Estamos aqui é 30, aqui é 30, né? O Chuí é 33, 32. Então 1 grau de diferença. 33 lá, 32 aqui. Uma coisa é o verão, outra coisa é o inverno. Hoje nós estamos perto do solstício. Onde nasceu o sol? Nasceu lá, né? Porém, no inverno, o sol nasce aqui, ó. O sol nasce quase no nordeste. Lá no Chuí o sol nasce no nordeste, no inverno. Que é quando a gente tem menos fotoperíodo, menos sol. Então o que eu percebi? Que o canteiro orientado para o nordeste foi a melhor opção que eu tinha. Por quê? Porque no verão, que ele corre um pouquinho para cá, a gente tem uma sombra não muito grande, mas temos um pouquinho de sombra, pega um pouquinho do sol de verão, que não temos problema, temos até excesso de sol, porque aí é o contrário, no verão nós temos 14 horas de dia aqui, né? Então nós temos um fotoperíodo muito elevado, né? Então a gente não é o nosso problema, o verão não é o problema em relação ao sol, né? Então o sombreamento não seria um problema, mas no inverno sim. Então principalmente nos dias de geada, o que acontece? A geada se forma e ela fica ali durante um período muito longo. Quando o sol nasce, essa geada começa a se dissipar, né? Começa a derreter o gelo ali. Então quando o sol nasce exatamente na mesma linha do nosso canteiro, as nossas entrelinhas, né, não vão ser sombreadas. Então essa geada ela vai sair do sistema muito mais rápido, né, do que se a gente tivesse até colocado norte, né, que geralmente lá nas latitudes menores, né, o pessoal tenta alinhar mais com o norte, mas aí também tem outras, dependendo do sistema também a gente pode mudar isso aí, né. Mas no nosso caso, a proposta é fazer essa, pensando no inverno principalmente, para a gente ter a geada ter uma menor incidência possível, né, levando em conta que o nosso sol vai nascer praticamente paralelo às linhas que nós vamos fazer aqui, tá? É errado a linha como o pessoal fazia assim? Não é errado, porque o pessoal não trabalha com árvore, o pessoal só trabalha com hortaliça. Então a hortaliça não vai sombrear, uma alface não vai sombrear nada do canteiro, né? Então de repente para eles, né,
tudo bem, vai, né? Eles não vão ter um sombreamento, a geada vai pegar de qualquer forma, né? Mas no nosso caso, que nós vamos estar semeando árvores aqui, que elas vão fazer um sombreamento no inverno, então para a gente minimizar o prejuízo, entre aspas, que a sombra dessa árvore vai fazer no inverno, nós vamos fazer o cultivo nessa orientação. Vai complicar um pouquinho, por exemplo, o operador do tratorito, né? Seria mais fácil a gente fazendo compridão aqui, a roçada, o tratorito, né, do que fazer nesse sentido. Então, por exemplo, na hora da mão de obra, né, a gente tem vala, tem coisa aqui, isso aí são coisas que pode se pensar. Se tivesse que fazer curva de nível, né, se fosse uma ladeira, são coisas que tem que ser colocado, não é sempre nós temos que fazer nessa orientação. Nós vamos fazer pensando na área que a gente tem aqui. Eu reduzi aqui o espaço da entrelinha, mas o que vai acontecer aqui no nosso desenho? Nós vamos fazer a distância do centro de um canteiro até o centro do outro canteiro. Essa distância aqui, ela vai ter 6 metros. Tá? Só que o que acontece? O nosso canteiro ele tem 1 metro. Então ele tem meio metro para cá, né? Meio metro para lá, meio metro para cá. Então entre um canteiro e outro canteiro nós vamos ficar com 5 metros aqui de entrelinha, né? Que a ideia não é a gente focar nessa entrelinha agora, né? Nós não vamos cultivar ela. Se a gente tiver uma abundância aí de feijão miúdo, de espécies, né, de adubação verde, e a gente conseguir com bastante matéria orgânica para fazer a cobertura boa na linha e ainda sobrar para a entrelinha, podemos jogar ali uma adubação verde, ver o que a gente pode fazer. Mas a ideia é focar nesses canteiros aqui, criar uma linha, né, onde nós não vamos desperdiçar o nosso, entre aspas, desperdiçar o nosso humus de minhoca nessa entrelinha. Vamos concentrar o recurso que a gente tem para botar a nossa máquina, né, a funcionar a pleno nessas linhas aqui. Então nós vamos ter 6 metros de entrelinhas, 5 metros de entrelinha, porque nós vamos fazer 1 metro de canteiro. Por que nós vamos fazer 1 metro de canteiro? Porque nós vamos cultivar as hortaliças. Então se a gente fosse botar só as árvores, né? Eu quero não tenho mão de obra, não tenho comércio para trabalhar com hortaliça. Bom, aí a gente pode estreitar a nossa linha das árvores, que vão gastar menos adubo, vão gastar menos irrigação, menos matéria orgânica. Para a implantação das árvores posso fazer mais estreito. Tenho muita hortaliça, posso até aumentar, fazer de 1,20. Lá em casa eu faço de 1,20, ó, faço um pouquinho mais que 1 metro. Por quê? Porque eu trabalho com hortaliça. Então eu estou concentrando ali também a minha irrigação, minha adubação, para ter um retorno financeiro a curto prazo. Então a largura do canteiro, ela vai variar com a proposta que a gente tem, né? Se eu quero produzir menos plantas de ciclo curto, eu posso restringir um pouco mais ou fazer mais linhas, aí vai dar proposta. Mas a ideia da gente reduzir muito, o espaçamento, porque os 6 metros aqui, tá? A gente poderia fazer, por exemplo, com 3 metros entre árvores, poderia, só que aí a gente vai complicar a vida dos céus. Por que a gente vai complicar? Porque a gente vai dobrar o número de árvores que vão precisar de poda, né? E a gente vai dobrar a necessidade de cobertura de matéria orgânica, não só na implantação, como no manejo, né? Então, provavelmente, na condição que a gente tem, se a gente botasse linhas de 3 metros, só o capim que vai ser produzido nessa entrelinha não vai ser suficiente para o Celso e para a Abadá cobrirem adequadamente essas linhas aí. Então, para facilitar o trabalho deles ao longo do tempo, nós vamos espaçar em 6 metros e eles vão avaliar com o tempo. Conseguiram focar nessa área, como lá em casa já aconteceu. Eu fiz todo o meu hectare com esse sistema aqui, 6 metros de linha. Agora eu estou começando a, de repente, em algumas áreas, botar no meio ali também. Por quê? Porque eu já tenho muita espécie que me dá poda aqui, que já me garante essa cobertura aqui, e a entrelinha já de capim já está quase que sobrando. Então eu posso botar mais um canteiro, talvez não tão largo, vamos fazer um mais estreitinho. Então isso aí o tempo vai dizer, né? Então a minha estratégia lá em casa foi plantar as nogueiras com ameixa e pêssego aqui, a cada 6 metros.
porque a nogueira precisa de um espaçamento maior e é uma planta que a muda é cara, né? Então eu não vou estar adensando um monte de nogueira de R$40 a muda para cortar a nogueira daqui a pouco, né? Então eu vou tentar botar ela quase que no tamanho que ela vai ficar já quando estiver grande, para economizar no gasto de muda, né? E ter um espaçamento adequado. Agora aqui eu estou entrando, por exemplo, uns 3 metros em alguns pontos, com a videira e com as espécies de serviço, né? Que já estão aproveitando uma condição muito melhor, porque aqui já tem árvore estabelecida, né? Eu já tenho quebra-vento, já tenho umidade, os capins estão muito mais produtivos, né? Então isso aí é coisas que no futuro o sistema pode ir se adaptando, né? Por isso que nós vamos fazer esse espaçamento. Bom, então a questão da matéria orgânica, ela é um ponto fundamental para a gente pensar no desenho do sistema. Então tem que ter cobertura, né? O trabalho com agrofloresta, o trabalho sintrópico, ele tem que ter cobertura, porque senão a gente já vai dar o ponto inicial. O pessoal está fazendo experimentos aí sem cobertura e coisa, mas a gente sabe que com cobertura vai melhor, não, né? Lá em casa a gente viu isso, a gente vê isso aí. O que acontece? Às vezes, como o Gibran falou, às vezes a gente precisa plantar e não tem à disposição, tá? Não é o nosso caso aqui. Mas o ideal é a gente ter bastante cobertura. Agora, a quantidade de cobertura que a gente vai usar na implantação, ela pode variar bastante. Então, se a gente fosse colocar só uma linha de árvores, por exemplo, sem que a gente não fosse colocar hortaliças, a gente podia fazer uma cobertura da altura do meu joelho, ali na bordinha, quase como esse monte aqui de palha junto, né? Eu poderia fazer só uma linha aqui no meio, né? E dobrar a altura aqui da cobertura e fazer só uma linha de cultivo aqui. Pá! Que cobertura boa, né? Vou conseguir dar uma condição ótima ali de matéria orgânica para aquele canteiro ali. Só que a gente vai entrar com as hortaliças aqui também. E uma das propostas que a gente já trabalha assim, que é a ideia de trazer aqui para a área também, é a gente fazer a semeadura a voleio, com semente de hortaliça também na área. Então, por exemplo, assim, ó, rúcula, né? A rúcula, ela pode ser plantada num espaçamento bem curto, por exemplo, 10 centímetros de espaçamento. Agora imagina a gente plantar 5 canteiros de 10 metros, 10 centímetros, 10 metros, 10 centímetros, quantas vão aí? 10 por 10 por 10 por 10, de muda, trocentas mudas, não vou nem calcular, de trabalho, muito trabalho, porque aí a gente vai ter que chegar aqui nessa montanha e vai ter que a cada 10 centímetros abrir aqui, botar uma rúcula aqui, abrir aqui, botar outra rúcula aqui. Fica quase inviável dar o espaçamento, porque a própria matéria orgânica vai começar a cair em cima uma das outras, a gente não vai conseguir fazer isso aí. Então, dada essa condição da gente poder facilitar o serviço na hora do cultivo e do plantio, a gente vai fazer uma cobertura que ela vai ser suficiente para a gente não enxergar o solo. Então vai ser quase que um sombrite que a gente vai fazer na área, né? A gente vai fazer uma cobertura que quando a gente olhar ela de cima, a gente não vai enxergar o solo. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ter uma trama ali de ar que vai possibilitar que a semente germine, né, e passe ali, porque totalmente coberta assim, né, se eu botar uma semente de rúcula aqui embaixo, ela não vai sair daqui dessa cobertura, né? Se eu plantar aqui uma rúcula e fizer isso aqui, ela não vem, ela não sai daqui, tá? Agora, se eu plantar uma semente de rúcula e fizer isso aqui, ó, ela vem. Parece que não, quem não fez ainda, de repente vai achar que não, mas ela vem, ela atravessa essa camada aí. Então, por que a cobertura ela é fundamental? Ela é fundamental porque ela vai fazer a sombra, então foi o que eu falei, a questão do sombrite.
ela vai fazer a sombra do solo, né? Fazendo a sombra do solo, ela vai estar mantendo a umidade do solo, mantendo as condições para os micro-organismos se desenvolverem, que eles estão aqui, né? O que a gente está fazendo aqui com o humus de minhoca é dar comida para os micro-organismos que tem e aportar uma infinidade de micro-organismos que estão aqui já, né? Então, se eu largar o humus de minhoca da Carol ali na areia, botei fora, né? Os micro-organismos vão morrer ou vão sair correndo para o lado onde eles tenham uma condição melhor. Então, a cobertura é a garantia de um clima, de uma casa, de um berço para o micro-organismo se desenvolver. E o segundo ponto, extremamente importante na nossa região, é a questão da chuva, né? Então, a gente tem chuvas muito fortes no inverno. A chuva é um dos fatores de lavagem do solo, da gente perder o solo, vai ser carregado o solo, né? Quando a água da chuva bate, ela leva o solo e ela compacta também esse solo aí. Então a gente vai fazer com a cobertura a garantia que no verão o nosso solo não seque totalmente, mantenha durante muito mais tempo a umidade e a condição para a muda se desenvolver, e ao mesmo tempo no inverno que a gente não perca. Então a Ana Primavera traz dados, né, alarmantes da quantidade de solo que a gente perde por hectare ano simplesmente por não fazer a cobertura. Então, se eu não cobrir e botar isso aqui, eu estou pegando o humus da Carol e jogando na lagoa, porque a chuva vai carregar para a lagoa. Vou entupir as valas do Celso de humus de minhoca, enquanto que o canteiro vai ficar